Olá, meus amigos. Continuando o nosso estudo a respeito do processo de desapropriação, nós temos que analisar agora quais são as etapas, as fases que compreendem esse processo. E nós vamos ver que, na verdade, é um processo muito simples. Nós vamos encontrar uma fase declaratória e uma fase executória. Vamos começar estudando hoje a fase declaratória. Acompanhe aqui comigo no quadro. Como eu havia mencionado, o processo de desapropriação tem uma primeira etapa, que é a fase declaratória. Quando é expedida a declaração de desapropriação. Normalmente, esta declaração de desapropriação é feita por decreto, mas, de acordo com o Decreto-Lei 3365 de 41, ela também pode ser feita por lei. Normalmente é decreto. Como nós vimos, cabe nesse caso normalmente a uma entidade política, cabe normalmente a uma entidade federativa expedir a declaração de desapropriação, normalmente mediante decreto. Nós sabemos que só existe a transferência da propriedade mediante o pagamento da prévia indenização. Então, observem, a declaração de desapropriação não transfere a propriedade do bem, mas alguns efeitos passam a surgir a partir desse momento, que é o que nós vamos analisar aqui. O primeiro efeito que nós vamos analisar na declaração de desapropriação é lembrar que aquele bem está submetido à força expropriatória do Estado. O segundo efeito que nós vamos encontrar em relação à declaração de desapropriação é fixar o estado do bem, para nós pagarmos a justa indenização. Então, observem aqui comigo o seguinte: todas as benfeitorias realizadas antes da declaração de desapropriação devem ser indenizadas. As benfeitorias necessárias para a conservação do bem, as benfeitorias úteis, que trazem uma comodidade àquele bem, e também as benfeitorias voluptuárias, de mero embelezamento. Então, repetindo, todas as benfeitorias realizadas antes da declaração de desapropriação devem ser indenizadas, para nós alcançarmos a justa indenização. Agora, após a declaração de desapropriação, nós vamos ver quais benfeitorias serão indenizadas. Então, acompanhem aqui comigo no quadro. Imagine que neste nosso lapso temporal foi feita a declaração de desapropriação no dia 2 de dezembro. Declaração de desapropriação. Como eu havia mencionado para vocês, todas as benfeitorias anteriores à declaração de desapropriação devem ser indenizadas. As benfeitorias necessárias, as benfeitorias úteis e as benfeitorias voluptuárias. Agora, após a declaração de desapropriação, observem o seguinte: como esta declaração irá fixar o estado do bem, as benfeitorias necessárias, realizadas após a declaração de desapropriação, devem ser indenizadas, porque as benfeitorias necessárias são para a conservação do bem. As benfeitorias úteis só serão indenizadas desde que o poder público concorde com a sua realização. Então, por exemplo, existe um imóvel, um terreno, onde será construído um galpão. O particular pode construir esse galpão. Se o poder público concordar com a construção do galpão, ele será indenizado. Se o poder público não concordar, o galpão pode ser construído, mas não será indenizado. Então, notem, benfeitoria útil, desde que o poder público concorde, poderá ser indenizada. Agora,
as benfeitorias voluptuárias, aquelas realizadas após a declaração de desapropriação, nunca serão indenizadas. Um terceiro efeito que passa a surgir a partir da declaração de desapropriação é o direito de penetrar no imóvel. Então, observe, os agentes públicos, para fazerem medições, avaliações, vistorias, podem penetrar no imóvel para realizar este planejamento. Inclusive, ocorrendo oposição por parte do proprietário, o poder público poderá até utilizar a força bruta, força policial. Então, observem, após a declaração de desapropriação, há o direito de penetrar no imóvel para o poder público. Logicamente, eventuais excessos, abusos, deverão ser indenizados. Finalmente, o último efeito da declaração de desapropriação é iniciar o prazo de caducidade desta declaração, o prazo de validade desta declaração de desapropriação. Então vejam só, se for uma declaração de desapropriação por necessidade pública ou utilidade pública, o prazo de validade, o prazo para ocorrer a caducidade é de 5 anos. Então, dentro de 5 anos, o poder público deve promover a execução da desapropriação. Agora, se for uma declaração de desapropriação por interesse social, o prazo de caducidade é de 2 anos, para já implementar aquela utilização social daquele imóvel, daquela propriedade, daquele bem. Vejam, declaração de desapropriação, então, tem prazo de validade, prazo de caducidade. 5 anos, se for declaração de desapropriação por necessidade pública ou utilidade pública. E o prazo de caducidade será de 2 anos, se for uma declaração de desapropriação por interesse social. Uma vez se esgotando este prazo, a administração pública pode renovar, pode expedir uma nova declaração de desapropriação, mas terá que aguardar 1 ano após a caducidade desta declaração.